אליך, יאר אדוני פניו אליך, ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, וישים לך שלום.
Adonai b'yishmerecha, Adonai panav elecha, yichunecha. Adonai panav elecha, yisimcha. Boa tarde, queridos irmãos. Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E hoje nós começaremos mais um estudo. Vamos dar início aí ao livro de Atos dos Apóstolos, do nosso querido médico Lucas. Mas antes da gente começar, irmãos, um recadinho de sempre, né? Aquele irmão que vier estar assistindo depois dessa live, se gostou, deixa o like, tá ok? Comente, se tiver alguma dúvida, responderei com todo prazer. Compartilhe o vídeo, tá ok, irmão? Compartilhe o estudo, para que venha ajudar a mais irmãos aí a entender um pouco mais da palavra, tá ok? A gente não sabe de tudo, porém, aquilo que a gente conhece, a gente tenta passar para o irmão, ok? Se inscreva no canal se você não é inscrito, se você é novo, quiser dar um voto de confiança, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Tá ok, filhinha? Muito obrigado. Eu não vou conseguir responder. O chat, infelizmente, bugou aqui para mim. Tá ok? Se eu for atualizar aqui, vai sair do programa. Então, é isso. Sem responder, infelizmente. O pessoal falar alguma coisa aí, depois eu mostro aí. Ok? Então, se o irmão quiser acompanhar o estudo, pega aí a sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos dos Talmudim, né, como alguns falam. Capítulo 1, eu vou fazer uma introdução breve aqui, algo bem simplório mesmo, só para a gente entender, né, quem é Lucas. Então, Lucas foi um médico e apóstolo que escreveu 2 livros, tá ok, irmãos? O Evangelho, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos, tá ok? Ele acompanhou principalmente Paulo em suas viagens missionárias. E segundo alguns historiadores, Lucas foi um gentil que nasceu na Antioquia. Olha só que interessante, que fica ali, né, hoje conhecida como Turquia, mas antigamente, né, também era conhecido como Anatólia, né, Ásia Menor, né, hoje é conhecida como Turquia. Fica ali próximo a Antália, né, que é uma área também que era conhecida como Anatólia. Ele nasceu no primeiro século, tá ok, irmãos? Entre os anos 1 e o ano 16. E ele morreu ali aproximadamente entre os anos 84 e 100, tá? Isso não é preciso, a gente sabe que a arqueologia e a história que a gente conhece, ela não tem como ser precisa, mas é mais ou menos por aí. E ele foi chamado por Paulo de o médico amado. Olha só que interessante, o médico amado. Vamos pegar aqui, vamos ver essa passagem da gente começar, para a gente entender como que ele era querido. Vai estar em Colossenses, tá ok? Colossenses é um dos últimos livros aí da Bíblia, tá ok, irmãos? Colossenses, capítulo 4. Então, só para a gente pegar o fio da meada aí, vamos pegar aí Colossenses, fica depois, inclusive, né? Fica depois de Atos, se eu não me engano. Não, depois de Atos, não. Depois de... Caraca, me perdi. Só um minutinho, tá, meus irmãos? Me perdi aqui nos números. Cadê? Colossenses.
capítulo 4, versículo 14. Olha só, diz assim: saúdam-vos Lucas, o caríssimo médico, e Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfas e a igreja que se reúne em sua casa. Então aqui a gente já vê duas coisas interessantes. Que ele era conhecido como médico amado, né, o médico querido, e que a igreja, irmãos, está em sua casa. Olha só, a palavra nos mostra isso. Versículo 15, olha só: saudai aos irmãos de Laodiceia, bem como Ninfas e a igreja que se reúne em sua casa, não nos templos de pedra construído por mãos humanas. Atos 7:48. Pois o Criador não habita ali. Ok, irmãos? Pega a visão. Então, feito a introdução, colocados os devidos méritos e os pontos, vamos começar aí. Atos capítulo 1 diz assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo o que Yeshua começou tanto a fazer como a ensinar, e até ao dia que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Adonai. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha só, isso aqui é uma determinação, é uma dica, é uma ordenança que não pertence a nós, não somente a eles, mas a nós, saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, aqueles irmãos que ficam aí caçando, ensandecido, fuçando, cavando, tentando achar tesouros na Bíblia, alguns tesouros, meus irmãos, não nos é permitido. Um exemplo, vou citar um exemplo bem simples aqui desses tesouros, dessas coisas aqui que o Pai não nos dá autoridade para buscar. A questão da linhagem, da sua genealogia. Não perca tempo com isso. Isso não é do agrado do Todo-Poderoso. E a mesma coisa isso daqui. Não perca tempo fuçando atrás de tempos, querer marcar data para arrebatamento, marcar data para tribulação, enfim. E estações, querer saber ali em que lua que a gente está, em que não sei o quê. Para que isso, irmão? Do que vai ajudar isso daí? Não vai ajudar em nada. Foque na tua missão espiritual. Você conhecer a lua que está agora não vai te salvar, não. Isso não é importante. Ah, mas é importante porque tem as festas tal. Cara, primeiro que você nem é judeu, judaíta. Então você não é obrigado a tirar essas festas. Não é pecado se você não tirar. Então, foque apenas nas coisas que realmente são necessárias para a sua salvação, tá ok? Não perca tempo com coisas que não vai te agregar muito. Vai te agregar, mas não vai te salvar. E o intuito do canal é ser objetivo, simples, e passar o evangelho mais objetivo possível. Ok? Sem ficar pedindo Pix, sem colocar conta bancária aí na descrição do canal, sem colocar aplicativo para você ajuda de custo, não. Graças ao Pai, não vivo disso.
e não comercializa a palavra. Tem muitos canais aí, conhecidos aí, que fazem isso. As pessoas ainda não entenderam que essas pessoas que estão fazendo isso estão também vivendo nesse engano. Ah, mas é a única renda, ué. Vai trabalhar, pô. Vai caçar um trabalho, vai vender latinha. Agora, você está disposto a fazer esse tipo de coisa? Mas você está disposto a comercializar a palavra. Porque, querendo ou não, irmãos, você tem um canal no YouTube, você lê uma passagem da Bíblia, mas você pede um Pix, você ganha um superchat, você está vendendo a palavra. Não se engane. Tá? Eu sei que vai ter muito mimimi depois aí, muito converseiro, não estou preocupado com isso. Aqui a gente é direto, ok? A gente dá aqui o alimento sólido, não é o leitinho, não, ok? Continuando. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E falado essas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente ao céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. E aqui são anjos, né? Até a tradução ela está meio errada aqui, tá, irmãos? Os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, Yeshua, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Então, quer dizer, ele virá numa nuvem, como nos mostra em Apocalipse. E então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, e uma jornada de um dia de Shabat, né, do Shabat. E entrando eles subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro e Tiago, e André e Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. E todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Miriam, Maria, mãe de Yeshua, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, o número 12 mais uma vez, disse: homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Yeshua. Porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse mistério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, ele estourou, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação ficou desolada, ou fica desolada, e nenhum homem habite nela, e tome outro o seu bispado. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado, todo o tempo em que o Senhor Yeshua entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco de sua ressurreição. E eles apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome de Justo, e Matias. E eles oraram e disseram: tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes dois tem escolhido, para que ele tome parte neste ministério e apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu,
para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi incorporado aos 11 apóstolos. Então aqui, irmãos, a gente tem uma coisa muito interessante que mostra, né, a morte de Judas, como que se deu a morte dele. Judas, né, ele foi o guia daqueles que levaram, né, o Messias, e ele caindo de cabeça para baixo. Então, quer dizer, uns dizem que ele foi enforcado, né? A tradição, né, o que conta-se aí né, pelos historiadores, conta que ele foi enforcado. Mas aqui mostra que, caindo de cabeça para baixo, ele estourou-se, dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Como que ele está enforcado e caiu de cabeça para baixo? Isso não faz sentido. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo aí. Ok? Só para a gente analisar um pouquinho aqui e, né, tentar entender o que será que aconteceu com ele. E a outra coisa interessante é que foi chamado outro, né, foi escolhido pelo próprio Espírito Santo para tomar lugar dele aí. E aquele campo é chamado de campo de sangue. Olha só que interessante. Alguns historiadores falam, né, que a Igreja Católica que pegou aquele terreno ali até os dias de hoje, né, são donos daquele terreno ali, tem muita gente sepultado lá, parece. Muitos cristãos lá em Jerusalém. É claro que isso daí é o que as pessoas falam, né? A gente não tem como confirmar isso daí. No capítulo 2, irmãos, diz assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Eles apareciam línguas como de fogo, que se repartiam e repousaram cada um, né, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Então, quer dizer, eram muitas línguas diferentes, né? Várias etnias diferentes, de várias pessoas diferentes aqui. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos eles que falam? E como ouvimos cada homem em nossa própria língua, em que nascemos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Adonai. Então aqui, irmãos, é simples de entender, e vamos fazer uma pausa aqui, uma reflexão. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre a questão do dom de línguas, tá ok? O verdadeiro dom de línguas, que não tem nada a ver com esse que é falado nos templos religiosos aí, principalmente no protestantismo. É um labarachúria, remismai, é uma coisa de louco, ninguém entende nada. E o dom de línguas, meus irmãos, é muito claro. Você pode ser um estrangeiro, você pode ser de qualquer nacionalidade, a mensagem vai ser compreendida na sua língua. Por mais que a pessoa não saiba falar a sua língua, tá ok? Um exemplo bem simples. Eu sou brasileiro, óbvio, né? O irmão que está ouvindo esse estudo, suponhamos que você seja americano, só que eu não falo inglês. O Espírito Santo, ele me enche de tal forma que eu falo e você me entende na sua língua.
como se eu falasse a sua língua. Então, cada um vai compreender a mensagem na sua própria língua de origem, por mais que aquela pessoa que está soltando a mensagem, que está proferindo-a, não fale a sua língua. E não esse lixo gospel que é falado. Que é falado não, né? Que é vomitado, porque chega a ser ridículo aquilo lá. E ninguém entende nada. Somente eles, porque são eles que inventam. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube aí, o cara acaba de falar uma palavra, traduz de um jeito, lá na frente ele fala a mesma palavra com outra tradução. Até eles não entendem a bagunça que eles mesmos fazem. Tá ok? Então tome muito cuidado, irmãos. O dom do Espírito Santo, ele está bem explicadinho aqui, é simples, não tem complicação nenhuma, é só o irmão ler com calma que o irmão vai entender realmente o verdadeiro significado. Tá ok? Ficou claro? Show de bola. No versículo 12, diz assim: E todos se maravilharam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isso? E outros, zombando, diziam: Estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia. Então, isso quer dizer 9 horas da manhã. E acontecerá nos últimos dias, e aqui é uma coisa muito interessante, e eu vou mostrar para os irmãos agora. Isso aqui não é revelação, não é revelação. Mas está dentro da própria palavra. E quando o irmão começa a dar uma meditada na palavra, começa a prestar mais atenção no texto, o irmão consegue perceber as ligações dentro da própria palavra. Eu vou mostrar para o irmão que aqui está sendo citado já na época do Messias. A morte dele iniciou o fim dos tempos. E eu vou provar para o irmão. Inclusive, teve até o irmão num grupo do Telegram do irmão Gustavo, né? Acho que o grupo é Apocalipse 18:4. Um dia eu fiz essa pergunta lá porque eu estava querendo lembrar da passagem. E teve um irmão que me tirou de escárnio, né? Meio que zombou do que eu falei. Eu passei algumas horas olhando a Bíblia, eu e a minha filha, pesquisando, porque eu sabia que eu tinha escutado já isso. Eu tinha lido. E eu e a minha filha, a gente procurando, a gente achou. Eu coloquei no grupo lá, mas o irmão nunca mais me respondeu e nem reconheceu, né, com humildade, porque a gente tem que ser humilde, meus irmãos. Quando você erra, você tem que vir e reconhecer o seu erro, tá ok? Mas eu deixei quieto, não falei mais nada pro irmão, não. A gente não tá aqui para isso, né? Não é para discutir, não é para brigar nem nada. A gente tá aqui para agregar e ajudar o irmão para que a vida dele também seja agregada, tá ok? Então, olha só que interessante. E acontecerá nos últimos dias. Nos últimos dias, meus irmãos, é o fim dos tempos. Diz Adonai. Então, é o Todo-Poderoso que está dizendo: Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha só, no fim dos tempos ele derramará o Espírito Santo. A gente viu aqui, mostrou que o próprio Messias, o advento do Messias, era o derramamento do Espírito Santo. E aí a gente vai lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Olha só que interessante. Hebreus 9, 26. Pega a sua Bíblia. Hebreus 9, 26 diz bem assim: ó. Nesse caso,
ser-lhe-ia necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. E aqui está falando do Messias. Eu vou fazer assim, eu vou ler um pouquinho antes para o irmão entender de que é do Messias que está falando aqui, senão vai ficar um negócio meio bagunçado. Olha só, pega desde o 23. Era, pois, necessário que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas por tais meios, e que até mesmo as coisas celestiais o fossem, por sacrifícios mais excelentes do que aqueles. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora diante de Adonai por nós. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, com sangue alheio. Olha só, com o sumo sacerdote o sumo sacerdote entra a cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, ser-lhe-ia necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Então, quer dizer, ele fez uma demonstração aqui que se ele tivesse que entrar como o sacerdote entrava para sacrificar o cordeiro, ele teria que ser sacrificado várias vezes. Porém, mas apareceu uma só vez no fim dos séculos, ou no fim dos tempos, em algumas versões, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, irmãos, o Messias, a morte dele, iniciou-se o fim dos tempos, ok? Agora, o versículo 27 diz uma coisa muito interessante também, olha só. E assim como está determinado que os homens morram uma só vez, depois vem o juízo. Olha só. Aqui quebra totalmente a conversinha fiada da reencarnação. Ao homem está destinado morrer uma só vez. Depois vem o juízo. Ok, meus irmãos? Então, mostrando aí que, sim, a morte do Messias iniciou o fim dos tempos. E o profeta diz aqui, que Adonai disse, e acontecerá nos últimos dias, diz Adonai, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, toda a simbologia do Messias, do seu sacrifício, e logo depois do Pentecostes, tudo isso, meus irmãos, já está conectado. Ali começou-se o fim dos tempos, tanto que, se eu não me engano, é em 1 de João, que fala, primeiro, segundo ou terceiro de João, fala que o espírito do anticristo já está entre nós, o espírito, ok? Já está manifesto entre nós. E foi justamente devido à crucificação do Messias, ok? Então, quando o irmão pega para ler essas coisas, faz todo sentido, tudo se conecta. Continuando, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor. Isso aqui mostra em Apocalipse 6, versículo 12. Mostra sobre essa questão do escurecer do sol e da lua. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, Yeshua de Nazaré, homem aprovado por Adonai entre vós, com milagres, maravilhas e sinais, que Adonai fez por ele no meio de vós. Como também vós sabeis, a este, entregado pelo determinado conselho, a presciência de Adonai, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes, ao qual Adonai ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, e eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se regozijou, e a minha língua exultou. E além disto, a minha carne também repousará na esperança. Aleluia.
Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só que interessante. A corrupção aqui, irmãos, essa palavra corrupção, ela ela tem um significado de putrefação. É o trabalho da carne após a morte, né? A carne, quando ela está morta, ela entra em putrefação, ok? E o corpo do Messias, ele não provou isso. O corpo dele repousou na esperança. Santo, olha só, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção da carne, tá ok? Que é a carne dele desintegrando, né, irmãos? Quando a pessoa morre. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixem-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Adonai lhe havia jurado, com um juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo, o Messias, para o assentar sobre o seu trono. Só um minutinho, meus irmãos. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Continuando. E ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Yeshua, Adonai o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Perdão. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Adonai, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Eterno disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, e até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Yeshua, a quem vós crucificastes, Adonai o fez Senhor e Messias. Ora, ouvindo isto, compungiraram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? E então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, no nome do Messias, no nome de Jesus Cristo, e não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá ok, irmãos? E a gente já vai fazer um adendo acerca disso. Para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá. Aqui, meus irmãos, é o seguinte. O verdadeiro batismo, ok? Após o Messias, era no nome dele. A própria palavra está nos mostrando. No versículo 28, tá ok? Batizando-vos, né, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Tá ok. Só tem um versículo que mostra outro tipo de batismo dentro da Bíblia. Só que é só um versículo, meus irmãos. Todo o resto da Bíblia, o irmão não vai encontrar nada igual. Todo batismo no livro de Atos é no nome de Yeshua. Tá ok? Porém, em Mateus, aí o irmão pega a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 28. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
esse versículo está diferente desse daqui, meus irmãos. Ok? Os apóstolos foram mandados batizar, os profetas não, os apóstolos, todos eles, né? Em nome do Messias. Pedro está falando aqui. Ora, então por que ali no livro de Mateus está falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É muito simples. O Papa, que estava antes do Papa Francisco, né, o que abdicou do papado, ele escreveu um livro, irmãos, é que eu não tenho ele aqui agora, mas o irmão pode procurar aí, está em domínio público, é só procurar o PDF na internet, o irmão vai achar. Eu até tenho esse PDF, só que está no notebook, eu estou transmitindo pelo celular, então não vou conseguir olhar agora. Mas o irmão olhando na internet, o irmão vai achar, tá ok? Ele escreveu um livro, e nesse livro ele confessa claramente que esse versículo 19 de Mateus, capítulo 28, é um acréscimo de Roma. Foi um acréscimo do próprio Vaticano. Ok? Então, a gente consegue entender aonde que está o engano e como que as pessoas são enganadas pelo Vaticano, pela Igreja Católica. Ok? Então fica essa reflexão aí para a gente. Eu esqueci de falar, irmãos, o versículo 9 ao 11 desse capítulo 2 cita algumas cidades. Eu vou falar agora aqui para os irmãos aqui, só para a gente não esquecer, né? Não passar batido. Partos são os persas. Os medos, eles são ali da Ásia Central, né? São os chamados indo-europeus. E tanto que depois eles migraram para o Irã, para a Pérsia também, os medos. Os elamitas também são os persas, os mesopotâmios, né? Os mesopotâmicos aqui são os babilônios, né? Os assírios, os sumérios, os acádios, né? Os acadianos. Judéia, é a Judéia mesmo, né? A Capadócia é ali na Turquia. O Ponto, ele fica na Bitínia. A Ásia é a Ásia mesmo, né? Continente asiático. A Frígia também fica na Turquia. A Panfilha também fica na Turquia, só que a Panfilha era antigamente, né? O Egito é o Egito, a Líbia, ela fica ali na África. Cirene, no norte da África. Os cretenses, né, que são da ilha de Creta, são os jônios, né, os gregos. E os árabes são os povos semíticos, né? São os árabes mesmo. Ok, irmãos? Só para não deixar passar batido aqui essa informação, os irmãos não se perderem. Continuando, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Adonai chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Olha só que interessante. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Então, irmão, se cerquem de pessoas que professem a mesma fé que você. Não se misture com pessoas que não professam a sua fé. Porque isso só dá intriga. Só acontece coisas ruins a partir disso. Ok? E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Olha só que interessante. Vendiam as suas propriedades, os seus bens e repartiam para que todos tivessem a possibilidade de viver bem. Ora, quantos bilionários tem no mundo? Quantos milionários, né?
O próprio Vaticano é bilionário. Tem quilos e quilos de ouros guardados aí em cofres. Cada igreja, cada basílica deles é recheado de ouro. Por que é que eles não vendem, não repartem com aquelas pessoas que estão passando fome na África? Não só na África, irmão, no mundo inteiro. Cristãos passando fome e dando o dízimo pagão para que eles fiquem cada vez mais ricos. Eles não pregam a palavra. Eles mentem e enganam. O intuito deles, irmãos, é só enriquecer. Eles não estão preocupados com a sua salvação e nem com a minha. Então, sai dela, povo meu. Você não precisa deles. O Todo-Poderoso não habita lá. Em templos construídos por mãos humanas. Está na palavra, Atos 7:48. Leia. Só que o irmão não é só ler. O irmão tem que acreditar e tomar uma decisão na sua vida. Falar, eu não vou mais. A igreja está na minha casa. Na esquina, onde tiver 2 ou 3 reunidos conversando. Ah, mas lá no templo está todo mundo reunido conversando. Não, lá não tem nada a ver com a palavra. Aquilo ali é adoração ao homem, ao gospel, ao Papa. Ali não tem nada de Adonai ali. Então, meu irmão, a mensagem está chegando, a gente está falando, estamos alertando, estou tocando o chofar. Mas a decisão é só sua. E a salvação é individual e intransferível. E perseverando todos os dias, concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando Adonai e tendo o favor de todo o povo. E o Eterno acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Olha que interessante. E aqui, ó, olha só. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. São coisas simples, meus irmãos, que o Pai nos pede. É coisa simples. Ele não quer luxo. Ele não quer riqueza. Ele não quer ver você vestido com nada, com roupa chique, nada. Ele não quer a sua Lamborghini. Mas ele quer um coração disposto e humilde. É isso que ele nos pede. No capítulo 3, e aí a gente vai finalizar, porque senão vai ficar um estudo muito grande. E eu vejo as estatísticas do canal, o pessoal não tem muita paciência para ouvir sobre a palavra. Muito provavelmente porque a palavra, né, já deve dar um safanão ali, né? A pessoa não gosta de ouvir, já sai do vídeo. Esse é o problema, irmão. Quando você se sentiu ofendido pelo que está na palavra, porque eu não estou falando nada da minha boca aqui, a gente está lendo a Bíblia. A gente está fazendo aqui um bate-papo informal também, sobre alguns aspectos. Mas um vídeo de 1 hora, a pessoa assiste 8 minutos. Ora, se você não tem 1 hora do seu dia para você ouvir a palavra, então, meu irmão, você está realmente vivendo no engano. Se de 24 horas você não tira 1 hora para o seu Salvador, para o seu Pai, que te criou, que te deu tudo que você tem, inclusive a sua saúde e o seu trabalho, então você não merece estar ouvindo essa palavra. Ela não é realmente para você. É o mínimo que a gente pode fazer, meus irmãos. 1 horinha de 24 é 24 avos. Olha quão pouco. Só que para ele é muito. Porque ele sabe do nosso dia. E quando você tira esse tempinho para o Todo-Poderoso, irmãos, a sua vida transforma. A minha vida foi transformada. Então, deixa aí pelo menos a sua horinha de contribuição para a sua alma. Não é para a minha, não.
Se o irmão for olhar o vídeo ou não, não estou preocupado. Eu não ganho dinheiro do YouTube. Mas eu estou preocupado com a sua salvação e eu quero te ajudar. Assim como a palavra está me ajudando. Eu quero tentar ajudar você também. Só que você tem que fazer a sua escolha, meu irmão. Ok? Para de ficar olhando canais que só fala de política. Você perde 2 horas em live de canais aí que fala de geopolítica, fala de guerra, que fica dando notícia. O que isso aí vai salvar a sua vida, meu irmão? Vai agregar no que na sua salvação? Não agregue nada. Tem lá a sua utilidade? Tem a sua utilidade para você se manter bem informado. Num bate-papo informal aí com seus vizinhos, com seu colega de trabalho, você vai ter assunto. Só que para a sua salvação, a salvação da tua família, dos teus filhos e de um amigo do trabalho que está passando por um perrengue, você não vai ter assunto. Como que você vai poder ajudar? Se você não gasta 1 hora do seu dia para estudar a palavra, qual que é a sua contribuição para o vizinho? Para o seu amigo, para o seu irmão, para os seus filhos, sua esposa, seu marido? Eu tenho visto, e quando eu vejo o início da live, eu já vejo que tipo de assunto que é. Se for política, geopolítica, notícia, conspiração, isso já deu. Já está ultrapassado já. Isso aí não vai resolver nada. Isso faz com que muitas pessoas que têm uma sensibilidade espiritual fiquem perturbadas. Então, irmão, se você teve um chamado, abraça esse chamado, fale da palavra. Esqueça a geopolítica, esqueça as guerras. Você não vai conseguir mudar o rumo de nada dos acontecimentos lá de fora. Ah, mas eu quero manter o irmão informado. Ué, o irmão sabe caçar. Se ele quiser, ele busca. Sobre isso, na internet, você vai achar toneladas de conteúdo, mas uma palavra decente, um estudo decente, são poucos por aí. Então, faça a obra. Pare de ficar dando notícias que não frutifica na vida de ninguém. Só enche de pânico e medo a mente das pessoas que não estão fortes na palavra. E eu vejo vários canais que eu sigo, e eu sigo muito poucos. Eu acompanho o trabalho de muitos poucos canais, não enche uma mão. Se eu contar numa mão, não dá 5 dedos. E gastam tempo, horas diárias, todo dia, horas e horas, falando de política, geopolítica, guerras, conspirações e vacina, mas não fala o nome da vacina. Eu falo, vacina, Covid, não estou preocupado com isso. São coisas, irmãos, infrutíferas. A palavra nos manda deixar de lado as coisas infrutíferas, as discussões vãs. Tudo isso é coisa vã. Não agrega na tua salvação. Não soma na vida de ninguém. Você só vai virar um conhecedor de geopolítica. Mas quando você precisar de contribuir para alguém espiritualmente, você não vai saber o que falar, porque você só perde tempo com política, com geopolítica e com toda essa porcaria. Eu não vou citar nomes de canais. Quem acompanha o canal sabe de quem eu estou falando. É muito óbvio. Eu tenho muito respeito por esses canais, por essas pessoas. Mas eu acho que é perca de tempo, é infrutífero da parte deles gastar tanto tempo, energia para um assunto que não vai salvar ninguém, não vai agregar ninguém. Isso me gera uma grande revolta. E eles têm uma audiência gigantesca. 600, 1000 pessoas vendo as lives para ouvir assuntos corriqueiros, cotidianos do mundo, assuntos carnais. E eu estou voltando com as lives, eu não vou alisar ninguém, não. Quer ficar, fica, não quer, sai fora. Deixa o dislike aí, pelo menos está contribuindo com alguma coisa. Ok?
Então, recado está dado, fica aqui a minha demonstração de indignação nesse ponto. E continuando, porque aqui a gente tenta levar a palavra, que é só o que importa, ok, meus irmãos? Capítulo 3 diz assim: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora nona. Olha só, a hora nona foi a mesma hora que o Messias foi crucificado, às 3 da tarde. E estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa. E então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro. Olha só. Eu não tenho prata nem ouro. Eles não tinham riqueza, meus irmãos. Eles eram pobres de qualquer coisa carnal. E hoje a gente vê pastores e padres e bispos e tudo quanto é tipo de falso profeta, com mansão, Ferrari, Lamborghini, Rolex, roupa da moda, sapato da moda, bolsa cara, né? As falsas pastoras. E o pastorado feminino, sim, é um engano, não existe, é antibíblico. E aqueles não tinham prata nem ouro, meus irmãos. Ok? Olha só que interessante. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Yeshua de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando ao Eterno. E todo o povo o ouviu andando e louvando ao Eterno. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, ele respondeu ao povo: Homens de Israel, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais seriamente para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos este homem andar? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Yeshua, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino. E mataste o príncipe da vida, ao qual Adonai ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome fortaleceu, e o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde, na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que, por ignorância, fizeste isto, como fez também os vossos governantes. Mas estas coisas que Adonai prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo sofreria, esse assim o cumpriu. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. E assim venham da presença do Eterno tempos de refrigério. E ele enviará a Jesus Cristo,
que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Adonai falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, quer dizer, se ele não voltou, nada foi restaurado ainda, meus irmãos. Então, o que apregoa a igreja adventista, que, né, tudo já se cumpriu, eles são preteristas, cai por terra. Porque aqui é claro, ao que é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos e profetas, desde o princípio do mundo. Então ele não retornou, nada está concluído ainda. Pois, na verdade, Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta, dentre vossos irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Ressuscitando Adonai a seu filho, Yeshua, primeiro o enviou a vós, a fim de que cada um se aparte das vossas iniquidades. Olha só que interessante. Vós sois filhos dos profetas e do pacto que Adonai fez com nossos pais. Então, ele está falando de nós também. Dizendo a Abraão: e em tua semente, então quer dizer, e em tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas, e não apenas o povo judeu, tá ok, meus irmãos? Ficou claro? Então, não são apenas eles que são o povo santo, o povo bendito, o povo escolhido. Eles são o povo escolhido. Os verdadeiros hebreus, tá? Os judaítas. Mas todas as famílias da terra serão abençoadas. E todos descendem de Abraão. Tá ok, irmãos? Então é isso o estudo de hoje. Paramos aqui no capítulo 3. Semana que vem a gente vai dar sequência aí no capítulo 4, tá ok? Espero que essa live ajude aos irmãos aí a compreender um pouco mais a escritura. Hoje a gente viu muita coisa interessante, muita coisa forte. Peço apenas que compartilhe, tá, irmãos? Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Não estou aqui para agradar pessoas, estou aqui para fazer a minha parte, irmão. Não me tome como seu inimigo, tá ok? Eu faço isso aqui de coração, porque eu sei que muita coisa está em jogo. E quando eu falo por irmão escolher as suas lutas, é porque na palavra nos mostra que a nossa batalha é contra a carne, ou que a nossa batalha não é contra a carne, mas contra potestades. É uma batalha espiritual. É contra as hostes das trevas e contra o maligno. Então, irmão, não perca o seu tempo vendo notícias de política, não defenda político, não vá em manifestações, não fique perdendo o seu tempo na frente de uma TV vendo um jornal. Qualquer notícia mundana é infrutífera, não agrega e não te salva. Só vai te manter informado. Gaste o seu tempo com coisas frutíferas, principalmente a Bíblia, a palavra, ajudar o órfão, a viúva, ajudar o próximo. Você quer ter uma religião? Ajude o próximo. Saia dos templos religiosos. Tá ok, irmão? Eu espero que a mensagem tenha chegado. Mais uma vez, se algum irmão ficou ofendido, peço desculpas, tá ok?
Mas infelizmente, eu sou assim, sou direto, e eu passo a mensagem, doa quem doer. Isso aqui é um trabalho sério. Eu quero que você seja salvo, assim como eu quero ser salvo e a minha família também. Então a gente vai agir sempre com seriedade. Tá ok, meu irmão? Então, pare de fazer qualquer coisa infrutífera na sua vida. Não perca tempo com isso. Pare de seguir homens. Siga Adonai. Ok? Então é isso, meus irmãos. Um abraço. Fiquem todos na paz aí. Que o Eterno abençoe a cada um, a cada família. Que a semana dos irmãos sejam abençoadas, tá ok? E de muita luta. E de muitas bênçãos também, né? Porque a luta, ela sempre vem. Mas a gente também merece um pouco das bênçãos, né, irmãos? Que o Pai nos guarde de todo mal diariamente. Obrigado e até o próximo estudo. It's a